E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no episódio de hoje vamos aqui listar todos os interesses amorosos que o Superman ou o alter ego dele, Clark Kent, já teve nos quadrinhos. E é uma coisa até impressionante que vários personagens, não pode ser mulheres, pode ser até vilões, que giram em torno do Superman, eles têm uma característica que seria as iniciais do nome LL, né? O nome e sobrenome. Eu acho que no começo tudo começou com uma coincidência, mas depois que viram esse padrão, eles começaram até a adaptar novos personagens com esse padrão. Então até, mas vamos começar pela nossa lista, vocês vão ver ao longo do vídeo. E para começar, vamos começar pela Alana Lank, que cronologicamente foi a primeira paixão do Clark, né? Ainda em Smallville quando ele era adolescente. A primeira aparição dela foi na revista Superboy número 10, em 1950, e acho que muitos não sabem, mas nessa época aí, eles nunca chegaram a namorar nos quadrinhos. No pré-crise, eles nem tinham uma tensão amorosa. Então, assim, a gente acaba meio viciado pelo Smallville, né? Mas depois a gente vê que nos quadrinhos nunca teve tanto aquele clima de romance como tinha na série. E já no pós-crise, quando adultos em Metrópolis, eles até, né, a Lana e a Lois disputam um pouco a atenção amorosa do Clark, mas sempre tem alguns retcons, até na fase do Geoff Johns, quando ele escreveu o Superman em 2006, 2007, ele até retconou e eles deram, né, no caso o Clark e a Lana, deu um selinho na adolescência, e isso até fez ativar a visão de calor do Clark também. Em várias terras paralelas do pré-crise, a Lana já foi namorada e até casada com o Clark, né? Mas nunca na cronologia teve esse avanço todo, né, da personagem com ele. A outra personagem que poucos vão conhecer é a Lori Lemaris, né, que foi uma paixão do Clark que ele teve no último ano da faculdade. Ela fingia ser cadeirante, né, no caso, ela colocava até um lençol tampando as pernas, e até um certo dia o Clark a salva de cair da cadeira de rodas, e é aí que eles trocam aqueles olhares e tal, e ele se apaixona pela Lori. Eles acabam saindo uma vez e o Clark já queria pedir ela em casamento, né, e contar também o segredo dos seus poderes. Mas no final ela recusa e revela que ela não pode andar porque ela era uma sereia. Por isso que ela tampava as pernas, porque tinha, né, toda a parte de peixe dela. E na verdade ela é até uma descendente dos atlanteanos. Essa história do pré-crise ela foi adaptada no pós-crise também, foi recontada com mais detalhes e até coloca mais da parte de Atlantis nessa história também. Anos depois, o Superman volta a ficar com ela algumas vezes e ainda queria casar com a personagem. As próximas são a Saturnia da Legião Super-Heróis, a Luma Linai e a Supergirl. Opa, mas peraí, como assim a Supergirl que é prima dele, né? Vou explicar essas três numa história só. Na verdade foi na Action Comics número 282, lá em 62, quando a Supergirl, ainda adolescente, estava assistindo um filme de romance e colocou na cabeça que ela deveria achar uma esposa para o Superman, já que ele nunca se decidia na época se queria ficar com a Lois, com a Lana. Então a Supergirl teve a seguinte ideia, ela acaba voltando no tempo e tenta dar uma ajeitada na Helena de Troia lá pro Superman, mas acaba não dando certo. E em seguida eles vão para o século 30, né, no futuro da Legião, e nos Estados Unidos lá tem uma tradição que se um casal está debaixo daquele visco de Natal, eles têm que se beijar. Então a Supergirl começa a colocar vários viscos no teto e o Superman acaba beijando a Saturnia até mais de uma vez. Só que em seguida o Relâmpago, que era o marido dela, chega, né, e fica até chateado com o que está acontecendo, né? E acaba que o Superman e a Supergirl acabam fugindo. Mas assim, o melhor é que a Saturnia, ela beija o Superman sem culpa, né? Tipo, a culpa é do cara que beijou, mas a esposa que tinha um compromisso tá liberada então, né? E na mesma história vem a parte estranha, né? A Supergirl ela pede desculpas, ela explica que queria achar uma esposa para o Superman e tal, assim, que queria que ele casasse. E ele responde que se ele fosse casar um dia, vai ser com uma super também, que nem a Supergirl. Eles dizem que assim, nós somos primos, mas assim, a gente não pode casar em alguns países aqui da Terra, mas se fosse lá em Krypton, lá é liberado, a gente podia ter casado também. E engraçado que o Superman tinha uns 30 anos aí, a Supergirl uns 15, 16 mais ou menos, né? Então a Supergirl acaba indo procurar uma duplicata dela, adulta menos mal, no universo, e encontra num planeta bem distante a Luma Linai, né, no planeta chamado Estário. O Superman e a Luma acabam se apaixonando, mas quando ele a leva para a Terra, ele descobre que o Sol amarelo a deixa fraca, né, mais ou menos que faria o efeito da Kryptonita. E ela teve que retornar para o seu planeta natal porque teve o Sol laranja lá do planeta que fazia recuperar os poderes.
Aliás, para quem quiser saber mais sobre os tipos de sol, das cores que afetam os kryptonianos, assista o vídeo aqui acima que eu falei lá no nosso começo do canal sobre os poderes bizarros do Superman. Eu explico bem direitinho isso aí. Aliás, eu queria até que vocês também me tirassem uma dúvida. Eu achei essa imagem aqui do pós-crise, tá aqui na tela para vocês, do Superman beijando a Supergirl. Talvez seja a Supergirl Matrix, não sei. Aí eu queria saber, isso é uma fanart ou isso realmente aconteceu? Deixa aí nos comentários. E você deve estar se perguntando, mas peraí, mas cadê a história da virgindade? Eu vi na capa, eu quero assistir exatamente isso, né? Então, essa eu deixei mais ou menos por meio, porque é meio polêmica. Na verdade, assim, quando o Superboy, em alguns momentos, o Clark recebia uma visita de um professor robô de Krypton, né? Na verdade. Ele até dava uns treinamentos com eles para algumas situações específicas. E em uma dessas vezes, o robô fez o Clark perder a virgindade. Na verdade, isso aconteceu num baile da escola, que tem uma garota bem popular do colégio, chamada Misty. Ela chama o Clark para dançar, e lá ela começa a observar e deduz que ele é o Superboy. Eles vão até depois do baile para uma sala reservada e tal da escola, e só aparece a silhueta dos dois se beijando, e no outro quadrinho tem os pais, né, o Jonathan e a Martha, falando que ele não dormiu em casa e fica preocupado que ele está fazendo patrulha até lá da noite, né? Não sabe de nada. Mas o que é que tem de polêmica nessa história? Na verdade é que no outro dia, esse robô professor de Krypton, ele disse que programou a mente da Misty, na verdade programou seria uma palavra bonita, na verdade ele fez uma lavagem cerebral nela para que ela fizesse tudo que o Superboy quisesse em uma garota. Ou seja, meio que virou uma escrava, né, no bom sentido aí. Então depois até o robô apagou a mente da garota, ou seja, ela nem lembra da identidade dele, nem lembra do que aconteceu, né? Vai que fosse a primeira vez dela, mas o pessoal aí do pré-crise era barra pesada mesmo. E a próxima seria a Cat Grant, né, que foi uma personagem que deu uma popularizada bastante assim, logo depois de ter aparecido como a chefe da Kara lá na Supergirl, na primeira temporada. Na série, até vemos que sempre que aparece ou surge o nome do Clark, você vê que a Cat ela é bem apaixonada por ele, assim e tal, mas nunca chegaram a ficar na série. Nas HQs, a personagem surgiu no pós-crise e ficou com o Clark algumas vezes, né? Até bem nessa época ela acabou rivalizando um pouquinho com a Lois, né? Na questão de puxar a atenção dele. O legal de ver é que ela sempre gostou mais do Clark e achava o Superman meio que um cara normal, assim. Aí, enquanto a Lois sempre foi mais apaixonada pelo Superman e sempre dava aquela ignorada, aquela desprezava no Clark. Também nos anos 90, o Superman teve um relacionamento com a Máxima, que na verdade ela é de outro planeta e veio até a Terra procurar o homem perfeito para ser o pai dos seus filhos. E lá ela escolhe o Superman, que depois que ela descobre que ele é geneticamente perfeito para ela. O Clark até chegou a considerar o relacionamento, porque na época não se sabia se ele podia ter filhos, né, com a Terráquea e tal, e ela também tinha poderes, então ele meio que parecia uma escolha perfeita. Mas ele acabou desistindo porque ela tinha atos de vilã, né, no caso. Com o tempo a personagem foi mudando e aos poucos ela se tornou até um herói, né, no caso ela até entrou para a Liga da Justiça, até ela ajudou naquela batalha lá da morte do Superman contra o Apocalipse também. A seguinte seria a Mulher Maravilha, né? Que eu até queria falar que eu não lembro do Superman e a Mulher Maravilha terem ficado na cronologia oficial antes dos 952. Eu sei que eles já ficaram no Batman Cavaleiro das Trevas na parte 2, né, eles estavam juntos. Também no Reino do Amanhã, na primeira edição até eles terminam juntos e tal, ele até tem um filho, né? Teve outros Elseworlds também que eles ficam juntos. E assim, eu não sei a opinião de vocês, mas eu já comento um pouquinho sobre essa questão da Mulher Maravilha. E finalmente temos a Lois Lane, né, que é a preferida da maioria. A Lois sempre teve uma boa dinâmica com o Clark, com o Superman também. Ela é uma personagem bastante antiga, foi criada desde o primórdio lá também, do Superman também. E ela sempre foi muito bem desenvolvida. Até eu acho que ela merecia ter uma revista maior, né? Ela sempre teve algumas minisséries que mais não durou muito tempo, mas ela merecia ter mais oportunidade de ter mais histórias dela. Desde que o Clark se mudou para Metrópolis, né, ela foi o amor da vida dele. Então, entre indas e vindas, né, eles acabaram se casando em 1996. E até um fato interessante que na época estava passando aquela série Lois e Clark. E eles também casaram na série naquele mesmo ano que foi a última temporada, né, na quarta. E quando aconteceu os 952, o casamento dele meio que acabou, né? Eles deram um reboot na nova realidade. E graças à saga Convergência, eles fizeram meio que um retcon mostrando que o Superman e a Lois do pós-crise,
eles continuavam existindo secretamente, né, naquele mundo, e quando o Superman dos 952 morreu e tal, aí meio que eles, né, voltaram a se mostrar pro mundo, e na época agora eles já tinham um filho, né, o Jonathan, que na época era criança, era o novo Superboy, mas atualmente ele já é adulto, mas isso é uma história já meio longa para contar para vocês. A importância da Lois eu acho que ela é muito grande, né? Porque já teve duas séries de TV que ela dividia nome com o Superman, né? Lois e Clark, e a atual, né? Que é Superman e Lois. Ou seja, então não é um personagem que você pode meio que desprezar, no caso, a importância dela. E a Lois sempre foi, no caso, se for contar várias terras paralelas, várias outras situações, ela sempre foi meio que a parceira do Superman em várias outras revistas também. E vamos para algumas menções honrosas. Na verdade, teve a Grande Barda também, né, aquela dos Novos Deuses. Certa vez, lá também, anos 90 foi também complicado, foi igual a Era de Prata. Certa vez, o Darkseid fez uma lavagem cerebral tanto nela como no Superman, e os dois iam até estrelar um filme pornô. Mas o Senhor Milagre, né, que é casado com a Grande Barda, acabou parando, né, os dois na hora de conseguir começar o filme. A próxima seria a Lyra Leroy, né, que também é um outro personagem que começou lá no pré-crise. Na verdade, ela era uma atriz de filmes kryptonianos, sim, existia cinema lá, e realmente você vai ver que não tem muito limite para criatividade nessa época, não. E o Superman a conhece quando ele viaja sem querer ao passado de Krypton, né? Até eles ficam lá um pedaço. E ela também foi a mesma esposa que o Superman imaginou naquela história lá, o homem, para o homem que tinha tudo, né? Que naquele, até que o Mongul coloca aquela planta lá com o Superman e ele começa a criar um mundo perfeito na sua mente. E lá ele é casado justamente com a Layla e tem filho e tudo mais, eles moram em Krypton e tudo. Então era isso. Eu vou deixar aqui para vocês várias imagens de várias outras personagens, assim, de outras mídias, seriados, no caso também desenhos também, outras das HQs que ele teve algum caso assim, para vocês verem que a lista, se fosse continuar, tinha que ser parte 2, parte 3, né? Mas assim, eu vou voltar na parte da Mulher Maravilha, porque assim, na época eu vi que muitos reclamaram do relacionamento do Superman com a Mulher Maravilha dos 952. Mas assim, o Superman, todo mundo sabe que no final ele vai ficar com a Lois. Até parece que a gente pode comparar as HQs com a série de TV. Na série de TV começam os personagens que você sabe que vão ficar juntos, aí tem conflitos, aí começa a namorar num certo ponto, aí tem uma briga por causa de alguma besteira, aí eles se separam, aí sei que no final eles ficam juntos, né? Pelo menos na maioria das séries. Nas HQs a gente sabe que vai ser assim. Então se tem uma mudança dessa, eu acho que as pessoas deviam aproveitar um pouco mais, né, dessas mudanças e aproveitar mais a fase. Então muita gente não gostou, né, dessa fase deles, porque principalmente o casamento deles meio que não existia mais, né? E fala que o Superman e a Mulher Maravilha não combinam. Eu já acho que, em certo ponto, eu acho que até eles combinam. Porque, assim, se você for parar pra ver, o Superman e a Mulher Maravilha são meio que de outros mundos, né? Eles estão ali nos Estados Unidos, na Terra, mas eles se sentem só, no geral, né? São seres bastante poderosos que acham que nem não pode se relacionar com qualquer pessoa. Então, no caso, se você for parar pra ver, nesse ponto eles combinam. Na verdade, eu não sei se existe história ruim. Pode existir um roteirista que não conseguiu desenvolver uma boa situação, né? Eu acho que sempre depende de quem está escrevendo para ver se tem motivo suficiente para desenvolver uma história ou não. Então, assim, eu sempre gosto quando tem quebra de paradigmas, assim, quando, vou trazer uma personagem nova para ficar com o Superman. Com o Batman acontece isso direto, porque o Batman sempre foi aquele solteiro que pega qualquer um, mas o problema é que no Batman, sempre que aparece um personagem nova, uma mulher que ele fica, geralmente ela é uma vilã de alguma forma. Então virou meio que um padrão e fica meio repetitivo. Bom, pessoal, então era isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o like. Se inscreve no canal se não é inscrito, certo? Então já compartilha com os amigos sobre esse vídeo. E até outra coisa, os vídeos vão agora começar a ser no sábado, né? Colocava na sexta, vão ser nos sábados agora, por conta da correria aqui do trabalho e tudo mais. Então é isso. Até daqui a próxima semana e valeu!